Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Seja servido o Senhor nesta hora, assistir-nos enquanto meditamos na Tua palavra. É a nossa súplica, Senhor. Retira de sobre nós as escamas que impedem de enxergar a verdade do Evangelho, contida nesta passagem em todas as Escrituras. Conforta, consola corações, motiva e inspira tantos outros. Faze a Tua obra no nosso meio. Oramos-te assim em nome de Jesus. Amém. Destaque para o versículo 6. E esta parte que eu ressalto: nisto exultais, embora sejais contristados por várias provações. Exultar, alegria, regozijo, gozo, satisfação, plenitude. Contristamento, tristeza, abatimento, meio cabisbaixo, sôfrego, difícil, exultação e provação. A nossa mensagem nesta noite está nesse balanço entre a provação e a exultação. Nós estamos neste 7º mês do ano e exatamente nessa transição de aniversário. Domingo passado alcançamos os 130, agora já estamos a caminho dos 131. Mas vamos até o final do ano enfatizando a celebração dos 130 anos, e desta feita com um vigor, com força, com expressão celebrativa que aponta para a alegria. Nossas reflexões nesse domingo, durante a semana, estão com este foco: exultação, alegria, mas muitas vezes num contexto de luta, de dor, de perda, de subtração, de provação. Nisto exultais, embora sejais contristados por várias provações. Duas realidades que, vez por outra, aparecem juntas. Não é que a gente tem um período de provação e aí passa esse período de provação e agora é só alegria, só festa. Não, elas vêm juntas. Elas vão se alternando numa dinâmica tal que a gente, ao mesmo tempo em que tem os motivos da exultação, a gente está vivendo um contexto de provação. E mesmo passando por provações, nós não perdemos de vista esta alegria indizível. Esta é a expressão do apóstolo Pedro no versículo 8: crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quer dizer, não dá para descrever. Se ela é indizível, não se diz nada sobre ela, porque faltam palavras. A gente não consegue descrever
ela é cheia de glória, a glória de Deus, o resplandecer luminoso da sua presença. Mas isto, muitas vezes, num ambiente, num contexto de dor, de tristeza, de luta, de batalha. Exultação é alegria, folguedo, amplitude. Provação é luta, sofrimento, dor. Bastante antagônicas, no entanto, mais próximas do que imaginamos. Hoje mesmo, talvez, você passou por esse mesmo espírito, essa mesma agitação. Na semana que está se iniciando, podem acontecer momentos assim. Não estranhe, é da natureza humana. Esta alternância tão dinâmica que a gente quase não consegue discernir as coisas. Tocando mais propriamente na questão da provação. Ser privado de alguma coisa, algo que nós queríamos usufruir, queríamos desfrutar, queríamos aproveitar, e de repente fomos privados disso. Isso é uma prova. Ficar doente, acamado, com febre, com tosse, ainda mais neste clima curitibano, que até aqui ainda o inverno não deu as suas caras, mas promete chegar, e essa alternância então climática pode trazer-nos as chamadas doenças respiratórias. É uma prova que a gente passa. Mas coisas mais drásticas, mais pesadas, perder um ente querido, amado, alguém chegado a nós, é uma prova. Padecer aflições, advindas de tantas origens. E aí vem os nossos questionamentos. Por quê? Para quê? Nem sempre temos resposta. Nem sempre é fácil achar um raciocínio que caiba na nossa cabeça para entender este caudal de realidades negativas que nos tomam de assalto. Mas eu quero me deter no texto bíblico, porque ele ressalta algumas realidades acerca da provação que me parecem muito importantes. Vamos verificar aqui em loco, especialmente no versículo 6, onde nós estamos detidos, porque ali se diz: nisto exultais, embora no presente. As provações são realidades do tempo presente. O que vale dizer, na eternidade não haverá provações. Elas são temporais. Elas nos acompanham na nossa terrealidade, na nossa mais perfeita humanidade atual. E a nossa certeza de fé, confiança, convicção é que o Senhor nos tem reservado, para além do tempo, uma realidade em que as provações estarão superadas. No entanto, é mistério que aqui nós passemos por isso, porque é característico, é da nossa natureza, é da nossa realidade presente. Por isso o apóstolo Pedro enfatiza com muita clareza no presente. Ele está atualizando a nossa realidade que de repente parece exatamente esclarecer muita coisa. Por que eu estou passando por isso hoje? É porque provação é para o tempo presente, não é para o futuro, não é para a glória, não é para a eternidade, é para agora mesmo. Segunda informação importante acerca das provações, Pedro avança um pouquinho e diz que as provações no presente, elas são por breve tempo, não são tão extensas quanto parecem. É claro, quando a gente está no olho do furacão, aquilo parece não ter fim, aquilo parece nos engolfar, a gente é engolido, a gente não consegue ver saída nenhuma. Mas eu confio na palavra de Deus. E ela declara peremptoriamente que as provações são breves. Nós é que muitas vezes somos suscetíveis de esticá-las além do que é o prazo delas. Muitas vezes tomados de autocomiseração, de chamar a atenção para nós mesmos, quase que de amarmos o momento crítico que estamos vivendo, acabamos dando mais corda do que a provação exigiria.
Mas é importante salientar isso. Observe a palavra de Deus. No tempo presente, por breve tempo. Por breve tempo. E é importante considerar isso também à luz do contraste da eternidade. A eternidade não é muito tempo, a eternidade é a ausência de tempo. Não há limites. Então, se a gente passar uma vida toda sob prova, ainda será breve tempo. Qual será a extensão dos dias da sua vida nessa terra? Alcançar a longevidade, ultrapassar o centenário, não muito mais do que isso. É hoje o limite. Quem sabe a geração mais nova aí possa ultrapassar os limites de hoje, é o que se prevê. Mas ainda assim que a sua vida toda, por décadas e mais de um século, seja toda passada em provas, ainda é breve, diante do contexto e do conceito da eternidade. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Prova que estamos submetidos, a dor que estamos passando, a luta que estamos enfrentando, ela se findará. E devemos estar atentos para não distendê-la para além do seu próprio limite que o Senhor nos dá. Terceira característica das provações: elas não apenas são realidades para o tempo presente, elas são por breve tempo, mas Pedro diz assim: se necessário, as provações são necessárias. Aí, diante daquelas questões mais normais, como eu já coloquei aqui, por que eu estou passando por essa luta? Qual a finalidade disso? Para que isso? Tudo isso cai por terra. Quando a gente se coloca diante da palavra de Deus que afirma, ela é necessária, você está passando, é necessário, é preciso, é imprescindível, é importante, vai ter valor, vai ter significado. Eu não estou entendendo nada, está muito difícil, para que tudo isso? Não aguento, não suporto, Deus me livra disso. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor não vai mandar um peso além daquilo que nós temos capacidade de suportar. Ao contrário, o Senhor manda o próprio livramento junto com a luta. Mas elas são necessárias. E observe bem, Pedro, inclusive, ele dá uma razão muito especial aqui. Ele diz assim, no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No mínimo, as provações são necessárias para que a nossa fé seja testada, para que esta fé que nós professamos de boca cheia, que usamos até construções verbais tão bonitas, pomposas, é na hora do vamos ver que a gente mostra se é crente mesmo ou não. E a nossa fé, então, ela vai ser apurada por um fogo da aprovação, mas a nossa fé, ela vai se mostrar mais preciosa do que o ouro. Mais preciosa do que o ouro, porque o ouro é perecível, diz a palavra de Deus. Ele é metal precioso, mas ele é perecível. A nossa fé não perece. A nossa fé é confirmada, a nossa fé é ratificada. Mas, inegavelmente, Pedro não deixa de reconhecer as provações nos entristecem. Ele diz, elas são no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados pelas provações. Então, ninguém que esteja passando por provação deve sentir-se feliz com isso. Deve assimilar o impacto e dizer, assim mesmo, fazer o quê? É a vida. E alguém que esteja apenas assistindo a esta realidade outrem, não pode jamais julgar e dizer, mas você não pode ficar desse jeito, onde já se viu tanta tristeza? Para quê? Não, ele diz, a gente é contristado. É por isso que esse balanço entre a provação e a exultação, ou entre a exultação e a provação, é onde nós nos equilibramos, mas aqui estamos enfatizando justamente esta realidade. As provações que sejam, para o tempo presente, sejam não tão extensas quanto imaginamos, e elas têm a sua razão de ser, elas causam tristeza, e nós precisamos reconhecer essa realidade em nós e nos outros, para não emitirmos juízo de valor absolutamente
desnecessário. Mas eu volto ao verso-chave. Porque Pedro, ao fazer essa declaração acerca das provações, ele o faz em complemento ao pensamento inicial, que é concluso exatamente no início do versículo 6. Porque ele diz assim: embora no presente é importante a gente considerar o que veio antes. E o que veio antes, ele disse: nisso exultais. A exultação de vocês não está na aprovação. A exultação de vocês não está numa palavra adocicada que alguém possa transmitir a você para minorar um pouquinho a sua dor, o seu sofrimento. Não, vocês têm motivos de sobra para exultar, para alegrar-se, para regozijar-se, mesmo em meio às provações. E isso é que nós devemos considerar. E o versículo 3 diz assim, que o Senhor nos regenerou. O que vale dizer, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. E a exultação está umbilicalmente ligada a esta verdade. Nós exultamos, porque fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. O Senhor nos regenerou. Agora o que vem a seguir é que é glorioso. E é nisso que eu quero me focar daqui até o final da nossa exposição, os motivos da nossa exultação. As provações já estão bem descritas, cada qual examinando a sua luta, a sua batalha, o momento que está vivendo, tem esse esclarecimento da palavra de Deus, mas nós estamos firmados nesta Escritura Sagrada que nos dá os motivos reais da nossa exultação. E então vamos para isso. Nossa exultação é resultante do fato de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Foi o que afirmamos agora e estamos aqui reprisando. E Pedro vai nos ensinar algumas verdades importantes sobre isso. Deus nos regenerou, primeiro de tudo, para uma viva esperança. Venha comigo para o versículo 3. É uma doxologia, é uma ação de graças, é um louvor ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, primeiro de tudo, para uma viva esperança. A gente tinha muita esperança. Nas últimas tardes e manhãs, a gente se assentou à frente dos aparelhos de televisão, dos equipamentos de última geração, colocamos as nossas camisetas, colocamos uma comida especial ali para marcar aquele evento e sofremos. Não, aquilo não foi exultação, aquilo foi provação, né? Fala a verdade. Mas a gente tinha esperança, né? E era o primeiro jogo, e o segundo, e o terceiro. Nós estamos com esperança. Aonde chegar lá? Aí passamos a primeira fase, aí veio as conversas, não vai passar. Mas nós estávamos com esperança, fomos para o primeiro jogo mata-mata. Passamos. E aí a esperança aumentou muito, porque a gente achou que não chegava nem lá, né? E aí agora vai, agora engrenou. Agora a coisa vai pegar firme. Chegamos embalados na última sexta-feira, cheios de esperança. Esperança que acabou com o trinar do apito do árbitro, definindo a nossa derrota. O objeto da nossa esperança muitas vezes é tão estreito, tão imediato, tão pequeno, tão fugaz. Nos esfalfamos por coisas que vão se findar ali na esquina e que pudéssemos ter avançado para vibrar. Nós gostamos tanto desse esporte, e chegássemos até a final, e viéssemos mesmo a ser hexa. Aliás, o Brasil continua rumo ao hexa, gente. Porque se a gente ganhasse agora, a gente iria rumo ao hepta, né? Então vamos continuar só no rumo ao hexa, né? Mas ela se findaria no domingo vindouro. Tomando este episódio tão próximo de nós, em quantas outras coisas a gente coloca a nossa esperança de uma perspectiva imediatista. Para aqui agora. Mas a palavra de Deus afirma: vocês exultam porque são novas criaturas, foram regenerados para uma viva esperança, uma esperança que não termina ali na esquina,
uma esperança que não é suscetível de circunstâncias, uma esperança que não é refém de situações estas ou aquelas, uma esperança que está embasada no seguinte, me acompanhe, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo vai distender esse pensamento petrino para dizer que assim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressurgir. Cristo é primícias, primeiros frutos. Cristo deu o start. E porque Cristo ressuscitou, a morte já não tem mais domínio sobre nós. Ela foi vencida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão do pecado sobre nós? Não reside mais sobre nós. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque Ele ressurgiu dentre os mortos. Essa é a nossa viva esperança. Os nossos dias vão se findar nessa terra, para alguns mais depressa do que imaginamos, outros com mais tempo, mas se findarão. Mas a nossa esperança não morrerá jamais. Nisto nós exultamos. Embora, no presente, por breve tempo, sendo necessário, estejamos tristes por isso, por aquilo outro, mas a nossa alegria está bem consolidada. Segunda verdade que Pedro nos ensina sobre a nossa exultação é porque Deus nos regenerou não só para uma viva esperança, mas para uma herança incorruptível. Me acompanhe na leitura bíblica, agora entramos no versículo 4. Tudo está vinculado à ideia do nos regenerou. Primeiro nos regenerou por uma viva esperança, agora nos regenerou para uma herança incorruptível. É a herança. Bom deixar um legado. Importante transmitir à futura geração alguma coisa daquilo que pudemos acumular. Este legado pode ser material, patrimonial, dinheiro vivo, móveis, automóveis, aviões, né? Não sei o que você está arrumando aí para as futuras gerações da sua família. Há também oportunidade de deixar um legado intelectual, cultural, acadêmico, né? Informações. No Brasil não temos aquela cultura mais própria de países do chamado primeiro mundo, em que aqueles que acumularam muitas riquezas não costumam deixar para sua própria família, senão alguma coisa que lhes socorra em alguma circunstância adversa, costumam doar a instituições, a escolas, universidades para grandes pesquisas. Alguns mesmo têm o cuidado de, já percebendo avizinhar-se o dia da sua partida, irem a uma instituição oferecer o seu próprio corpo, para que quando falecido seja motivo de pesquisa, talvez até em função de alguma doença que esteja vivendo. E mais, a pessoa assina um documento lá dizendo que está fazendo a doação de si mesmo, do seu corpo quando falecido, e assume o ônus de transferir o seu corpo, que talvez ele faleça numa cidade distante, até chegar ali às portas da universidade, incumbindo algum familiar de fazê-lo, né? Imagina isso aqui no Brasil, né? Até mesmo um indigente que não tem quem vá procurar, é uma burocracia para poder valer-se do seu corpo já morto para estudos, né? Então deixa-se um legado intelectivo, né? Cultural para as gerações. Mas sejam esse tipo de legado, seja aqueles outros de ordem econômico-financeira, tudo isto se desgasta, tudo isto acaba, tudo isto se corrompe. Heranças materiais se desgastam, culturais também, mas a herança espiritual não se perde. Por isso Paulo usou essa expressão, uma herança incorruptível. Uma herança que não se corrompe, que não se desgasta, que não acaba. E Paulo a descreve nestes termos. Ela é uma herança corruptível que tem as seguintes características. Primeiro, ela é sem mácula, ou seja, ela é uma herança pura. Pura. Ela tem as características da pureza. Ela não é uma herança
advinda de algum tipo de negócio escuso, né? Alguma coisa que não foi bem explicada, tem motivos equivocados, tem dolo. Não, ela é pura. Ela é imarcessível, que não é, convenhamos, uma palavra que a gente usa no cotidiano, mas imarcessível quer dizer não murcha. E por isso eu aqui uso a expressão, ela é uma herança linda, bela. Ela não perdeu o viço, ela tem a formosura, ela é bonita de se ver. E por fim Pedro diz, é uma herança reservada nos céus. Ela é uma herança celestial. Herança que nós só haveremos de tomar posse em definitivo quando alcançarmos esta dimensão. Mas em esperança nós já a vivenciamos. E isto faz o nosso coração exultar, porque a gente sabe que muitas vezes é difícil chegar até o final do mês, ainda tendo recursos para fazer frente às nossas necessidades. E quanto mais imaginamos que será o futuro, já mencionado há pouco no culto, essa situação crítica na política, que também se reflete na economia, e tudo nos deixa ansiosos. É prova, é provação sobre a nossa vida, mas nós exultamos em quê? No fato de que o Senhor nos fez novas criaturas, nos regenerou para uma herança que é celestial, que é linda, que é pura, que é incorruptível. Então nós temos muito mais motivos para a alegria do que para a tristeza, mesmo que as provações estejam rondando a nossa vida. E Pedro completa esta herança reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É o exercício da nossa fé. Esta fé que cantamos, esta fé que apresentamos através da nossa oração, esta fé que revelamos quando estamos atentos à palavra de Deus, à sua exposição, a lemos, estamos ali sendo alimentados na fé. Esta fé, ela nos resguarda com o poder de Deus. E por isso podem vir as provas, podem vir as lutas, podem vir os motivos de contristamento. Nós não perdemos a exultação, porque nós estamos resguardados pelo poder de Deus. Deus nos fez novas criaturas. É nisto que nós nos regozijamos, nos alegramos. E nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível e, por fim, para a própria salvação. É assim que Pedro termina no versículo 5. Em cada uma destas etapas nós vamos sendo acompanhados desta preposição para, né? Quer dizer, com a finalidade de, para isso, para aquilo. Então foi para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, e agora finalizando, para a salvação. Salvação que nos foi apresentada de maneira máxima em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que na cruz do Calvário morreu em nosso lugar. Não é autossalvação, não é a salvação pelo braço do homem, não é a salvação pelos ritos religiosos, não é a salvação que é resultado no nosso moralismo, da nossa ética, do nosso comportamento. É salvação pela graça de Jesus Cristo, pela obra que Ele veio realizar, pela sua encarnação, pela sua vida terreal, pela sua morte entre os homens, pela sua ressurreição dentre os mortos. Salvação que Ele preside agora dos altos céus, à destra de Deus Pai, onde se encontra assentado. Por isso Pedro diz, salvação preparada para revelar-se no último dia. É interessante isso, porque quando nós afirmamos que somos novas criaturas, e este ser nova criatura é que traz o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria para a nossa vida, nós já sabemos que temos a salvação, que estamos em Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que temos certeza da vida eterna, que estamos convictos de que nada vai nos roubar da mão do Senhor. Aqueles que o Pai deu a mão de seu Filho, Ele jamais lançará fora.
Este é um pressuposto basilar da nossa fé. Nossa fé não é suscetível do nosso humor, da nossa boa vontade, do clima lá de fora, das circunstâncias em redor. A nossa salvação está garantida, assegurada pela obra de Jesus Cristo. Nós já a temos. É salvação que inclusive já desfrutamos no presente. Se estamos em culto de adoração ao Senhor e o fazemos como filhos adotados em Cristo Jesus, é porque temos a salvação, porque do contrário não poderíamos estar aqui adorando ao Senhor. No entanto, Pedro traz um acréscimo importante. Esta salvação que desfrutamos desde já, ela ainda há de se revelar plena na volta do Senhor Jesus, aqui chamado eufemisticamente de último tempo. Último tempo. As partidas de futebol têm um tempo e tem um último tempo, a não ser quando é Copa do Mundo, que a gente sofre até a hora dos pênaltis, né? Quando da volta de Jesus Cristo não haverá prorrogação. Não tem pênaltis. É o último tempo. Se até ali nós não tivermos tomado o partido de Jesus, não tivermos nos assegurado da sua obra de redenção em nossos corações, não haverá prorrogação. Não haverá árbitro de vídeo que possa dizer que é diferente. Está tudo estabelecido. Por isso, nós exultamos, porque já desfrutamos desta salvação na condição presente, naquilo que nos é possível nesse tempo presente, mas ainda aguardamos a plenitude desta salvação quando o Senhor Jesus, que prometeu, Ele efetivamente retornar. Os motivos da provação, nós elencamos de início aqui. Nós não douramos a pílula, nós não estamos aqui para oferecer uma solução mágica para as lutas, os problemas, as circunstâncias em cada qual vive, mas nós temos a mensagem do Evangelho, a palavra da esperança, a mensagem que nos afirma que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, para a salvação, e esses motivos de exultação, eles acabam sendo uma espécie de bálsamo, de motivação, para superarmos os tempos de provação, para podermos passar por elas e mesmo assim continuarmos exultantes em Cristo Jesus. Que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a sua palavra, nas lides, nas lutas de cada um, de tal maneira que nós sempre manifestemos verdadeira exultação no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.